Eu quero apresentar a mesa. Aqui está César Moraes, diretor de fotografia, Lauro Escorel, também diretor de fotografia, e Marcelo Siqueira, supervisor, diretor de supervisão técnica da Teleimage Casablanca. É o seguinte, essa conversa é uma conversa que vai ser informal num determinado momento, mas eu gostaria de tentar equalizar um pouquinho assim, o conhecimento da sala da seguinte forma, só tentando colocar o que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo. Então, eu acho que eu pediria a paciência de vocês, principalmente para aqueles que já sabem, mas é importante que exista uma equalização terminológica, não é? Mas o central, o assunto central aqui, nós estivemos vendo isso aqui, não é somente cinema digital, porque o cinema digital, cada um pode entender de uma forma, ou é projeção, ou filmou digital, ou intermediou digital. Então, é isso que eu queria começar a colocar. É o seguinte, então, vamos passar pela captação. O que nós vamos falar e o que nós vamos mostrar nesse determinado momento, é sobre o tipo de captação. O tipo de captação que nós podemos ter e que nós vamos falar nesse momento é na captação de filme, e é o caso meu e o do Lauro. Nós trouxemos exemplos de longa-metragens que foram fotografados, que foram captados em película, eles foram escaneados, isso é um termo que nós vamos discutir um pouquinho mais tarde, no caso foram telecinados, mas aqui está escrito escaneamento, e o César Moraes captou a longa-metragem dele em HD. E depois, todos esses filmes, depois de captado, o dele não precisou ser escaneado, ele foi direto para um master digital, e desse master digital foi feito um internegativo digital, entende? Em inglês, digital internegative, ou então intermediação digital. Ou seja, é um negativo que sai de um master digital, vira filme de novo. E aí, desse internegativo, são tiradas cópias que vão para os cinemas. Entende? Por que essa história toda? Porque o parque de exibição brasileiro na maior parte das vezes, quase na sua totalidade, projetado com películas fotoquímicas, certo? Então, o positivo do cinema é a cópia de distribuição. Então, esses caminhos todos é que eu gostaria de rapidamente passar. Então, eu vou pedir ao Marcelo, o Marcelo tem isso tudo muito organizado, como é que chama isso? No PowerPoint. Ele tem um pequeno show em que vocês vão ver os caminhos todos, o caminho crítico disso que nós estamos falando. Bom dia a todo mundo. Obrigado, Afonso, obrigado, ABC, de estar aqui com vocês hoje. É uma honra e um orgulho muito grande. Eu coloquei essa página porque aqui acho que tem todas as etapas da pós-produção, incluindo aqui a pós-produção com a captação digital, como o Afonso estava falando, no caso do César, e da captação em película. O processo de intermediação digital ele vai da captação da imagem, ou seja, de película ou HD, isso tudo transferindo para um ambiente digital e voltando para a película, como o Afonso disse. Então, no meio óptico, a gente tem a captação do áudio, a captação da imagem, o áudio já está em digital, eu vou falar rapidamente sobre timecode, essas coisas assim, mas acho que o fundamental é aqui, que é o escaneamento. Bom, hoje a gente já tem como captar o material em película e ter o seu áudio automaticamente sincronizado com Atom Codes, com R Codes, um processo bastante rápido, bastante funcional.
o que ajudou muito na produção. E no caso das câmeras HD, você pode estar colocando o áudio já direto dentro da fita HD. O processo começa em relação ao filme com o escaneamento. Depois de revelação e lavagem e tudo mais, a gente entra para o escaneamento. Aqui é o ponto de partida e fundamental para você tomar uma decisão de como fazer a pós-produção do seu filme. Por quê? Eu vou cair numa tela direto de resolução. Hoje, no Brasil, a gente tem a possibilidade de trabalhar até 4K de resolução. O que é isso? Essa é a comparação do standard. O standard é a câmera mini DV, a câmera beta digital, a câmera beta SX, beta analógica, seja qual for. Todas elas têm essa resolução de imagem, uma vez que você trata ela traz ela para o meio digital, de 720 por 486 pontos. Certo? A câmera HD, ou as fitas HD, que é um meio de transporte, que é o que a gente usou tanto no Aquaria como no Deus é Brasileiro, nesse caso, elas têm a resolução de 1920 por 1080. Isso é 6 vezes maior, mais ou menos, do que a resolução standard. Onde a gente percebe isso praticamente? Quando você tem um material captado em standard e amplia ele para 35 milímetros, ou você pega um material feito em HD, ou captado em película com o suporte HD, você sente uma diferença como se fosse foco. Se você mesclar um filme feito em standard e um filme feito em HD, mesclar esses takes, você vai sentir uma diferença de foco. Foco é a resolução, nesse caso. Além disso, nesses dois casos a gente está trabalhando com fita. Tá? Então, fita ela tem uma capacidade de você trabalhar com 8 bits de resolução de cor, que a gente vai entrar ali já já. Falando ainda de tamanho de imagem, o 2K, eu acho que é o formato mais usado fora do Brasil. Aqui não foi... Está começando a trabalhar em 2K, agora a gente está começando a fazer restauração de imagem em 2K pelo processo, porque você precisa de muito disponibilidade de storage, de capacidade de disco para poder guardar essa informação. Vou cair aqui nessa tabelinha. Quando a gente está falando... Não, vamos voltar aqui. Viu? Bom, eu vou ficar aqui um pouquinho ainda. Você vê que o tamanho do 2K, ele tem 2.048 pontos por 1.556, ele é um pouco mais alto, vamos dizer assim, do que o HD, e pouca coisa mais largo. Se a gente estiver falando todos no mesmo espaço de cor, de 8 bits, a hora que a gente estiver numa situação dessa, onde 4x3 é full frame, em 2K, é aqueles 2.048 por 1.556, e a gente tem o HD 1920 por 1080, as outras janelas, por exemplo, 1.85, que é essa área mais, a área marrom, ou 1.66, a gente tem essa borda lateral, ou o 2.35, que é o caso dos dois filmes que a gente está mostrando. O do César era o 2.35, o Didi? É 2.35. Então, todos eles acabaram trabalhando dentro desse ambiente, onde essas duas linhas representam o HD, onde o quadro todo... No caso do César, é captado em HD, então você só tinha esse tamanho de imagem. No caso dos outros dois filmes, eles foram captados em Super 35, então a gente tem a área toda na altura, mas foi telecinado para HD com... enquadrado respeitando o aspecto 2.35, telecinado para HD, só que não telecinado com tarja, já respeitando só a área do 2.35, telecinado na altura inteira do HD, para poder facilitar depois os masters em alta definição. O produtor tem a opção de ter o master com tarjas no 2.35, o aspecto original, ou o master em alta definição, mas para isso os dois preservaram essas áreas na captação. Bom, então isso tudo dentro do suporte HD, trabalhando em 8 bits. Tá? Esse é o formato mais usado até agora por causa da praticidade e da velocidade dele. Não é o melhor formato, porque implica em custo e em velocidade e, consequentemente, o custo você vai precisar de muito mais storage para trabalhar em data, que eu vou te mostrar já. Mas é o formato mais trabalhado no Brasil. Bom, além disso, a gente tem ainda os outros tamanhos que o Brasil está apto a trabalhar. 4K, 3K, são tamanhos maiores ainda.
com mais resolução de imagem. Mas, nesse caso, a partir do HD, obrigatoriamente você tem que trabalhar com data. Data são fotogramas, um atrás do outro, como se fossem fotos, numa sequência de fotos, onde você tem que, obrigatoriamente, armazenar dentro de um disco. O que são 8 bits, ou 10 bits, ou 12 bits, como a gente está acostumado a falar? Quando a gente pega um material captado em HD, e você traz ele para o meio digital, e depois você vai exportar esse material para um arquivo TIFF, acho que todo mundo conhece um arquivo TIFF, esse arquivo vai ser 8 bits. Originalmente ele é 8 bits porque ele veio por uma fonte que te proporciona 8 bits. Então a gente está falando de 256 subdivisões entre o preto e o branco por canal. O que é isso mais ou menos? É isso aqui, ó. Imagina que o preto mínimo é 0 e o seu preto máximo é 255. Então se a gente fizesse um zoom dessa área, a gente teria steps dessa forma. Isso para cada canal, R, G e B. Quando a gente trabalha em 10 bits, você só coloca mais 2 vezes o 2 aqui, né? E aí você pula para 1048 subdivisões, que vai te dar essa proporção mais ou menos, onde você tem o 0 como preto e o branco máximo em 1024 por canal. O que quer dizer isso? Quer dizer que na hora que você tem uma marcação de luz, quer dizer, hoje a gente faz a marcação de luz no telecine, na hora do escaneamento, e propõe um tape-to-tape, uma correção fina depois do filme pronto, do master digital pronto, porque o range que você tem para trabalhar as cores é muito menor do que o original que o negativo está te proporcionando. Então, no meu ponto de vista, o correto é você exigir do negativo o máximo no primeiro momento, onde você traz ele para o HD, então você está marcando a luz do filme ali, e depois, no segundo momento, quando o filme está todo montado, já o corte no ponto certo e tudo mais, uma correção de cor fina pode ser feita. Quando você trabalha com data, o processo pode ser inverso. Você pode estar assim, trabalhando de uma forma flat, de uma forma onde você está extraindo toda a curva logarítmica do negativo, para o data, porque ele te dá essa... Volta. Porque você tem informação suficiente para mexer depois. A gente está com uma experiência muito interessante, muito boa para a gente com o Macunaíma, que é o filme que está sendo restaurado agora, que o Afonso estava supervisionando, que foi o primeiro filme trabalhado realmente em 2K no Brasil. E com isso a gente teve que estudar e aprender todo o resto do processo, porque muda completamente. Só falar que a gente tem 4 vezes mais o espaço de cor não é o suficiente. Na quarta-feira eu vou tentar mostrar uns testes dessa diferença, onde a gente suprimiu 300 bits dessa história, e aí você vê nitidamente onde está perdendo tudo. Então, isso para dizer que o processo de escaneamento ou o processo de aquisição da imagem é muito importante, onde você determina todo o fluxograma do seu trabalho. Bom, uma vez escaneado esse material ou telecinado, você tem o processo de edição offline normal, em Avid, em Final Cut, seja como for. Os materiais captados em vídeo, que são captados em 24p, precisam ser convertidos para... Se for para um Avid, você vai ter que converter para 30 quadros normalmente, ou mesmo para o Final Cut, a não ser que você esteja trabalhando com ilhas HD de offline, mas isso é muito caro. O normal é você trabalhar com estações normais de trabalho, DV, Firewire, esse processo todo. Então, o material captado a 24 quadros precisa ser convertido para 30 quadros para você ter o frame rate normal de trabalho. Uma vez feito o teu filme, montado, perfeito, ok, a edição fechada, você usa, de novo, o material telecinado em alta definição, ou as fitas brutas, no caso do César, captadas em HD, entram numa estação não linear de alta definição, onde a gente vai fazer a conformação do que era o copião antes, ou conformação do negativo, só que dessa vez digitalmente. Então, todos os cortes são determinados aqui, fusões, fades, essas coisas todas, slows, tudo isso que era um problema no processo óptico deixa de ser, e é onde você tem agora a integração maior com as ilhas de efeito. Então, esse cara aqui é um gerenciador onde vai distribuir para várias ilhas de efeitos, se você tiver efeitos no filme, por exemplo, no caso do Aquário do Deus, para poder gerenciar e armazenar num lugar só. Feito isso, film out, onde você também tem 2 decisões. Se você trabalhou em 10 bits desde o começo, é a melhor solução.
Aqui a gente vai estar mostrando Deusa Brasileiro, que foi transferido para 5245, que é um negativo de asa 50, e o Aquária, que foi para 5242, já um internegativo. Passou quase um ano de lá para cá, acho que investimentos foram feitos, a tecnologia mudou muito e proporcionou agora, a gente tem no Brasil essa possibilidade de estar trabalhando com internegativo. Hoje a gente ainda trabalha só com acetato. A gente fez alguns testes para colocar poliéster na máquina, mas assim, é muito arriscado ainda. A gente está desenvolvendo junto com os fabricantes um método de estancar a máquina em algum problema, porque o poliéster ele é muito duro. Então, significa que o seu filme transferido para internegativo, como foi o Aquária, mesmo assim precisou ser feito interpositivo e internegativo para tirar 300 cópias. Então, até 50 cópias você tira do internegativo de transfer, internegativo digital, sem problemas. Além disso, é bom um interpositivo e internegativo. O processo de intermediação digital, a grosso modo, é isso. Eu acho que a gente devia partir para os exemplos. O que você acha? Vou esperar o Afonso. Então, vamos enrolar um pouquinho aqui. Bom, a vantagem de você ter um master digital nessa história... Não, você que manda. Eu terminei aqui no internegativo. Gente, olha só, como eu disse, é bastante informal e eu vou dar mais um passo, que é o seguinte, nós temos esse seminário, na verdade, é intitulado A Experiência Brasileira. E por que foi pensado assim? Porque nós temos aqui 3 exemplos, entende? A mesa não está completa, me perdoem, mas o César Charlone não chegou da Europa, onde ele está filmando, e o Edgar Moura também, por motivos profissionais, não pôde vir, nem o Flavinho Zangrande, que também tem experiências, mas eu acho que nós estamos bem ilustrados, entende? Então, o que nós temos agora para conversar é o seguinte: por que tem 2 filmes aqui? Porque eu diria que Cidade de Deus foi feito há muito tempo atrás, entende? Já foi feito há uns 2 anos atrás e foi feito um internegativo digital. O César não está aqui para conversar e não tem nenhum representante da Mega, mas vocês viram o filme, quer dizer, mais do que uma vez, muitos de vocês devem ter visto, o material está sempre exposto. O Marcelo pode colocar como se foi feito, mas foi filmado em Super 16, algumas cenas foram feitas em 35, mas basicamente foi feito em Super 16. E a ampliação, não é, que normalmente nós fazemos oticamente, foi feita uma ampliação digital, que é uma outra colocação aqui também. Aqui nós estamos todos em 35 milímetros, nós aqui, mas o Deus é Brasileiro foi... Deus é Brasileiro, Cidade de Deus, muito Deus, foi filmado em Super 16 e ampliado, e nós aqui em 35. Então, por que nós colocamos a experiência brasileira? Porque desde esses 2 anos para cá, essa área vem se desenvolvendo tremendamente. E muito graças, entende, às 2 empresas, agora 3 empresas que trabalham nessa área, ou seja, a Casablanca, a Telecine Casablanca, os estúdios Mega e agora a Labocine, que também tem Cinegráfica, não é? Tem Telecine, tem possibilidade de ir até a intermediação. Isso eu não sei até, eles não têm film recorder, né? Eles têm um processo que eles desenvolveram. Eles têm um processo que eles desenvolveram. E depois a gente pode conversar sobre isso, alguns de vocês devem ter já sido expostos a esse processo. Mas, então, por que nós estamos colocando isso? Mostrando essa evolução, entende? O que nós queremos mostrar é essa evolução. Então, em Deus é Brasileiro, que foi fotografado há uns 2 anos atrás, e a exibição foi no começo do ano passado, foi tipo carnaval do ano passado. Nesse ano passado, houve uma evolução danada. E onde que basicamente ocorreu? Não só no conhecimento dos finalizadores,
entende? Pessoas sérias como o Marcelo e como o pessoal da Mega, que estão estudando e pesquisando a demanda dos diretores de fotografia para que as coisas fossem feitas certa, os seminários da ABC, as conversas entre nós, a importância de se associar e discutir essas coisas e não estar escondendo seus tesourinhos em suas casas. Então, essa evolução é essa coisa que nós chamamos da experiência brasileira. Então, no caso de Deus é Brasileiro, o filme foi filmado com uma câmera Panavision, entende? De última geração. O filme foi telecinado nesse processo HD que ele mostrou. Você quer deixar o mapa de resolução? Aí não, tudo bem. E depois foi feito um internegativo, mas não era internegativo, era um filme que era um filme de câmera, entende? O processo ainda era um processo meio arcaico. Então, foi feito um internegativo aqui, foi mandado para os Estados Unidos ser feito um outro internegativo, foi corrigido, não é isso? Foi feito um internegativo, então você fez interpositivo e internegativo. Foi feito um outro interpositivo e foi feito um outro internegativo. Então, esse processo, entende, esse caminho crítico, se alongou extremamente e nós podemos ver, eu trago até contra a minha própria imagem, né, mas vocês vão ver a diferença entre esse momento histórico, digamos, técnico-histórico, e o momento que é Aquária, que é um filme que foi produzido, fotografado e apresentado nesse último ano, né? Já com uma melhoria tecnológica por parte da finalização extraordinária, porque a Casablanca, a Teleimage Casablanca, eles importaram uma máquina de última geração e o internegativo já foi feito, então, com material internegativo, que é o 5242, que é um filme próprio para fazer isso, né? Eu acho que o filme do César também foi feito em 42, não já? Foi feito em Fuji, em 60. Não, todos dois foram feitos em Fuji. Liga o microfone. Todos dois foram impressos. Não foi feito em internegativo, todos os dois foram impressos em Fuji 64. 64. O caso dele é que ele não tem. Você não tem filme para mostrar. Eu só tenho a fita. Ele só tem o DVD. Mas, enfim, o que essa exposição toda que foi feita pelo Marcelo, que nós chamamos de, digamos, de caminho crítico, como você capta, por onde passa, entende, e no que vai dar, entende? Que na verdade é o que nos interessa. O importante é saber, entende, duas coisas que estão lidando em termos de qualidade estética, ou seja, coisas que vocês vão ver no final, vocês vão ver na cópia, vocês vão ver na qualidade da imagem. Essas duas coisas, basicamente, que vocês têm que pôr na cabeça resolução, não é? E aí você vê, no caso digital, né, na medida em que você tem mais cache, né, você tem mais pixels por área, você tem mais definição. Então, a pergunta, e eu acho que vocês têm que entender, é que um filme negativo, quando você capta, aí me pergunta, 10K, 8K, é incomensurável hoje em dia. A tecnologia de grão, de fotoquímica, ela tem uma resolução muito maior do que o olho humano pode perceber. Então, até uma resolução que muita gente diz, estamos jogando fora, entende, essa resolução. Porque ali, até quando o Marcelo, esse verde do 3K, é que várias pesquisas já foram feitas, e quando se você mantiver tudo em 3K, o olho humano não consegue ver uma diferença de uma projeção, entende? De um filme para um processo totalmente digital.
Então, no momento que nós começarmos as câmeras HD, ou as câmeras digitais começarem a filmar em 4K, e tudo for feito a 4K, possivelmente, em termos de resolução, que é um ponto, a coisa estaria linda em termos de resolução. Infelizmente, a câmera de HD não chega nem a 2K, não é isso? Então, não adianta a câmera passar pelos esses processos todos, porque se vocês forem comparar, colocar os filmes juntos, a resolução vai ser menor. Agora, o outro ponto a ser colocado, no momento da captação, mas que vai ter um resultado estético, ou seja, na cópia, no resultado artístico, vocês vão perceber, é o caso da latitude. Entende? A latitude, esse termo, vocês têm que ter um seminário especial para entender mais. Mas, basicamente, é o seguinte, a carta de cor está aí, Marcelo, na mão? Desculpe, mas ele é super organizado e a gente... Olha só, a latitude, vocês veem a carta de cinza, nesse caso vai do preto e do branco, aqui tem 2 quadradinhos, então, cada quadradinho desse, só como exemplificação, vou dizer que seria um diafragma, um pulo, é o dobro da luminosidade, você vai do preto até lá. Então, os filmes modernos, a latitude de um filme moderno, eles têm uma separação perfeita de, digamos, 10, talvez até mais diafragmas. Entende? Uma câmera de alta definição, Cezinha, uns 8 diafragmas. Não chega nem a 8 diafragmas. Acho que esse ponto é muito importante da gente falar sobre a latitude, porque o HD, ele evoluiu em definição, mas em latitude ele não evoluiu muito. O vídeo, ele continua com uma latitude muito pequena ainda, entendeu? Então, por esse lado, ele evoluiu muito pouco. Ele pode ter evoluiu nessa parte de definição da imagem, mas a latitude não evoluiu quase nada. Então, se você pegar um vídeo analógico, ou enfim, um vídeo de baixa qualidade, você vai ter a mesma latitude que uma câmera HD de última geração, entendeu? Evidente que você tem, com a definição você ganha um pouco mais, o preto fica mais bonito, você ganha, as coisas, a imagem melhora, está bem melhor na câmera HD, mas a latitude basicamente é a mesma. Então, olha só, então é só para, assim, rapidamente colocar, eu vou colocar o pior exemplo possível, ou seja, quando um suporte ou um instrumento de captação não tem latitude, muitos problemas vão surgir. Por exemplo, é um crime, o César pode me dizer, pode afirmar, se você levar uma câmera de alta definição para a praia, por exemplo, entende? Você tiver um contraluz, entende? Em que você tem uma luz fortíssima atrás e você tiver a sombra na frente, ou você fecha o diafragma e o rosto fica todo preto, ou você vai ter que ter uma iluminação brutal para compensar isso, ou então esse contraluz, ou então se você expuser mais para a pele, para mostrar mais a pele da pessoa, esse branco, entende, que está muito mais perto, que tem muito, ele vai estourar, não é que ele fique igual, entende? Ele vai criar artefatos, ele vai criar ruído na fita, ele vai criar problemas digitais. Então, é isso que as limitações, por exemplo, eu vou ver Star Wars, esse último que foi feito todo em digital, se vocês prestarem atenção, o filme é todo filmado a favor da luz, entende? Porque o diretor de fotografia, o produtor, o próprio diretor sabem que eles não poderiam expor aquele meio, entende, as situações como isso. De repente você diz, não, mas tem a cena da princesa na frente do lago, e eu fui pesquisar, realmente é uma cena linda de contraluz. Aí fomos descobrir, é uma composição. Aquilo foi feito no estúdio em São Francisco, em Los Angeles, contra um fundo verde, entende? E o plano, o grande lago, com as montanhas lindas, tudo em contraluz, foi feito na Itália, entende? E aquilo foi juntado em termos de efeitos especiais, de composição. Então, não se deixe enganar por isso, entende? Quer dizer, o meio tem uma definição muito boa, ainda além de desejar,
Mas o problema da latitude é seríssimo. As câmeras não reproduzem o que os filmes conseguem reproduzir. Então, nós temos então esses materiais para serem projetados e depois nós podemos passar para perguntas e tentativas de resposta. Você quer falar, Pedro? Desculpa. Não, só a gente vai passar os materiais. Eu queria dizer que vocês prestarem atenção em duas coisas também, que o filme do Afonso quanto o meu foram, digamos, o blow-up foi eletrônico, quer dizer, eles foram captados em 85 e vão ser projetados em Super 35. O filme fotografado do Afonso é, digamos, quase que a cópia que vocês vão ver, é uma quarta geração, na verdade. Então, ela está deteriorada em função de toda essa intermediação. Eu acho que eu consegui trazer um rolo de um intermediativo de primeira geração. Quer dizer, o que vocês vão ver do Aquaria é uma cópia, digamos, feita diretamente do intermediativo que saiu da máquina. Então, isso coloca o material do Aquaria em muita vantagem. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu convencer o Marcelo a fazer mais de um interrogativo ou botar lá o poliéster lá na máquina dele, mas é o caminho certo, que a perda, eu fiz no Aquaria, eu tive chance de fazer, eu fiz, sei lá, 50 cópias do original e acho que fizeram 250, 300 do intermediado. E a diferença era muito grande de qualidade. Quer dizer, o meu coração tremia assim quando eu via. Mas eu queria dizer, quer dizer, que desculpe. A experiência do Aquário com o Marcelo foi muito interessante, porque quando nós começamos o processo, talvez repetindo um pouco o que o Afonso já disse, há um ano atrás, quando eu fiz os primeiros testes, eu temi pelo resultado do filme. Quer dizer, eu achei que a gente não ia chegar lá. E o Marcelo disse, não, vamos chegar lá. Quer dizer, então, com maquinário novo, com filme novo, tudo isso foi se agregando para um resultado melhor. E eu acho também que a gente pode falar depois, quer dizer, eu vim aqui um pouco compartilhar com vocês a minha experiência e acho que a gente pode falar um pouco também, digamos, de todas as possibilidades que o domínio digital abre para a gente compor as imagens. Quer dizer, o Aquário é um filme todo composto, na verdade. Então, todas as manipulações que a imagem que permitem, eu acho que é um universo que abre, sei lá, possibilidades infinitas para os fotógrafos, e eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso. Bom, Afonso. Não, então, alguém quer perguntar, alguém quer conversar? Ou vamos projetar, Laura? Então, eu pediria, vocês podiam baixar a luz da cabine e nós vamos projetar o HD, a experiência em HD primeiro. Um momentinho, por favor, Léo. A cabine de projeção está me ouvindo? Abaixar a luz da... Tá. Eu vou falar em inglês um pouquinho. Alan, I would like to introduce you to Alan Davio, that came to United States for a seminar in the afternoon. He is known as a greatest cameraman in the United States, and he'll be here with us this afternoon showing his movie, Van Helsing. He has a brand new print that was brought from the United States. This is Alan Davio. I'm going to translate a little bit. Então, gente, à tarde, eu acho que todos vocês sabem, devem estar inscritos, porque realmente vai ser uma sensação. O Alan e a Universal tiveram a cortesia de trazer uma cópia de a primeira cópia, assim, da primeira geração. Não tem subtítulo, mas nós vamos oferecer uma transmissão simultânea próxima. Vai ser uma coisa só para
adaptar. Mas, claro, nós estamos mais interessados na imagem e na discussão depois com ele do que realmente em ver o filme. Mas o filme vai começar às 2h. Por favor, não se atrasem. A projeção, primeiro vai haver a projeção e depois vai haver uma conversa com ele. What I'm saying is that we're going to show the movie at 2 p.m. and then we have the questions and answers. I'm taking the opportunity to introduce him to you because, you know, the film is going to start first, and then we have, you know, the presentation and the questions and answers. Very short. Okay, so he would prefer to do an introduction, but please be here too sharp. Quer dizer, esteja aqui às 2, por favor, tá? Eles estão ainda vendo o problema da cópia lá. I told them that, you know, very generous from you to bring, you know, a brand new print, you know, from out of the originals. It's nice to say that this, his film, eu vou falar em português, I'm speaking in Portuguese right now, excuse me. O importante é que as duas coisas têm a ver. Ou seja, que o filme dele foi captado em Panavision, que tem o melhor sistema óptico, foi captado em película, mas a quantidade enorme de efeitos especiais, ele me disse ontem que tem talvez 1.000 e tantos efeitos especiais, então isso leva de uma forma orgânica a que seja escolhida a intermediação digital. E então nós vamos poder comparar, entende, todos os processos aqui hoje, quer dizer, vocês vão sair à tarde com 3 comparações, 4 com HD, é muito próximo. Uma pena que a exibição do César não pode ter sido feita em película, seria muito interessante, né? Como a tarde tem também, eu estou agilizando com o pessoal aí, apesar do filme ter 200 cópias, a gente não conseguiu até agora um rolo, entendeu? Ok, mas o importante é isso, saber que esse tema está todo concentrado e vocês vão poder ver os matizes, ou seja, o processo em HD, os outros 3 filmes feitos até com a mesma câmera, com câmeras Panavision, e fotografados com os melhores materiais, processados, e as diferenças, entende? Mas você vai ver vão ver que a tecnologia brasileira está bem avançada, mas vocês verão de diferenças. E aí nós comentaremos a diferença, aqui até hoje, agora como comentaremos. I was saying to them, Alan, that it's very interesting because César showed, you know, his experience that was shot in HD with a Sony Panavision camera, you know, last generation, and was also intermediated digitally, but we didn't show a print. I mean, we couldn't see a print. I show a little piece of a movie that I shot, but like 2 years ago, in which the intermediate was 52:45 instead of 42. What Laura is going to show now is a more recent film, shot with Panavision film, and intermediate in 52:42. So, and then, you know, your last work, you know, a brand new American movie shot by you, which is the biggest difference. And, but with all technology, scanners, scanning instead of telecine, you know, and we're going to talk about all the difference right now here. Vamos à projeção. Tudo que se tocou aqui, problema de latitude, problema de definição, a intermediação, digamos,
de várias gerações, no caso do Deus é Brasileiro, e você vê o trabalho final, quer dizer, a conquista. Realmente a Aquária tem uma perfeição, eu acho, assim, os matizes, tudo é tão delicado, entende? A pele, a iluminação, os detalhes, os contrastes, eu acho que está tudo no lugar, entende? Então, realmente, é um trabalho extraordinário, do Lauro e da equipe toda, ele está dizendo, que seja da Teleimage, entende? Então, realmente foi um avanço brutal, entende? Cidade de Deus era um filme, digamos, brutalista, muito realista. Então, o trabalho assim você não vê, ele foi usado muito processo de bleach bypass, então o negativo foi forçado, tudo, então, mas serve muito ao filme, entende? Tanto serve que nós chegamos pela primeira vez a ganhar tantos prêmios internacionais, e o reconhecimento é brutal. Mas o caso aqui que nós estamos discutindo é a melhoria do processo, a melhoria do parque industrial técnico brasileiro. E realmente vocês veem que é uma loucura. Então, eu vou passar para vocês as perguntas, por favor. Quem quiser, olha aqui o microfone. Alguém pode passar, por favor? Rodrigo. Abre esse microfone para ele. Tá. Não, o Aquária foi captado usando câmeras Panavision, negativo Kodak, Super 35, tem o blow-up eletrônico e por aí foi, tá? E eu só vou aproveitar aqui, já que você deu a chance de falar, quer dizer, eu fui um fotógrafo que resisti muito tempo, vamos chamar o digital. Quer dizer, eu fui sempre um cético em relação a esse avanço. Me debati com o Marcelo e com o Zé Augusto durante, quer dizer, vendo o esforço dos primeiros trabalhos que eles faziam, e eles não me satisfaziam. E eu acho que Afonso e eu fomos talvez as pessoas que mais ficamos no pé dos dois, cobrando que eles precisavam dar um salto qualitativo. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o filme da Flávia, eu percebi ali a possibilidade de eu finalmente testar essa tecnologia, e tive também a sorte assim, de ter um produtor que bancou, digamos, toda a operação. Então, a gente testou, para vocês terem uma ideia, no início do processo, o negativo Fuji e o negativo Kodak. Porque o filme é todo, na verdade, os meninos nunca saíram do estúdio, né? Quer dizer, o filme foi filmado em 360 graus de chroma key o tempo inteiro, era fundo azul o tempo inteiro, e a gente testou Fuji e Kodak na escolha do negativo que dava o melhor recorte. Então, a gente, na verdade, teve condições excepcionais em todo o processo. O Didi, o colorista, fez um trabalho super delicado para o filme. A gente fez um telecine online, depois nós fizemos um tape-to-tape, assim, como se tivesse uma verdadeira marcação de luz de um filme no laboratório, fazendo casamento de um plano com o outro. Então, quer dizer, eu acabo esse processo muito seduzido e fascinado pelas inúmeras possibilidades que o digital abre. Então, eu queria só dar esse testemunho para vocês. Deixa eu falar alguma coisa também. Então, deixa eu ler. Já deu. Bom, eu também quero conversar um pouco assim e colocar o meu ponto de vista sobre esse assunto digital. Eu acho que nessas experiências também que eu tive, eu observei que o digital, e vocês também puderam ver, ficou muito claro, né, que o negativo ainda é insubstituível, né? Mas o digital, eu acho que a principal coisa que ele veio assim, somar como suporte também é que ele pode nos ajudar muito, né, na finalização dos filmes. Principalmente quando você faz a sua captação principal em negativo, porque o digital só vem acrescentar. Você vem, como no filme do Lauro Aquário, você vê que foi tudo feito com os atores estavam no chroma key, e você vê a qualidade que a imagem
adquirir na tela. Então, eu acho que essa tecnologia, ela bem utilizada, e ela vai nos ajudar muito a gente poder realizar as coisas que a gente pretende, né, num filme. Então, acho que a captação simplesmente em HD, ela tem algumas restrições, como esse que a gente está comentando aqui, de latitude, enfim, e alguns outros problemas com relação também a oscilação da cor, né? Porque o HD, você está filmando no exterior, o dia vai mudando, o sol vai mudando de posição, ele é muito sensível, ele vai mudando, as cores vão mudando durante o dia, enfim, todo esse controle tem que ser muito mais preciso quando você está captando em HD diretamente. Não só esse controle, também com relação a situação de você tem que ter muito mais tempo para iluminar, porque as coisas de contraste, por exemplo, as perdas nas regiões escuras, quando você tem um contraluz muito forte, o rosto do ator já fica um pouco mais escuro, você não consegue chegar lá na finalização e ter uma imagem muito definida naquela região que já ficou um pouco debilitada, assim, ou subexposta. Você tenta trazer aquela informação e ela não existe, você fica só trazendo grão, e não consegue equilibrar mais. Então, você tem que tomar muito cuidado na captação. E quando você faz com negativo, como a base negativa, você consegue chegar lá na finalização e recuperar muita coisa. Você, ficou... O olho do ator que era mais claro, você consegue. Agora, quando você está captando em HD, você tem essas restrições. Então, você tem que ter um controle muito maior na hora da captação. Mas, nessa parte de finalização, ele vem auxiliar e eu acho assim que é uma ajuda muito grande para a gente finalizar as coisas. É isso aí. Agora o resto aí, vamos ver aqui quais são as dúvidas e perguntas aí que a gente está aqui para responder. Marcelo, vai. Espera aí. Tanto o Aquaria como o Deus é Brasileiro, eles foram telecinados, não foram escaneados, foram telecinados para HD. Então, a gente está trabalhando com uma resolução de 1920 por 1080. O que a gente vai ver à tarde, o Van Helsing, ele deve ter sido escaneado em 2K, acredito. E isso é exatamente o que a gente está fazendo agora com Macunaíma, com a restauração de Macunaíma. Escaneando em 2K em 10 bits. Como? Você tem um esmagamento da informação, porque você tem muito mais informação no negativo do que você tem no vídeo. Mas é por isso que o trabalho de marcação de luz ela tem que ser muito precisa nesse primeiro momento, porque você vai colocar... isso que vocês viram, acho que a gente chegou num resultado muito, muito legal, muito bom, com as ferramentas que a gente tem na mão. Né? Agora, com esse próximo passo de trabalhar com data, com 2K, com 10 bits de resolução, você dá um passo muito maior. Mas acho que é um mérito de todos nós, assim, de todo mundo que está trabalhando com isso, conseguir um resultado bacana, porque nos Estados Unidos não é feito dessa forma, em vídeo, é feito em data. Eu queria só completar aqui, eu acho que uma das diferenças do trabalho do Afonso e do meu, é que o Afonso, digamos, acho que usou o negativo em toda a sua latitude, e eu, na verdade, comprimi a latitude do meu negativo, para pôr, digamos, no telecine toda a informação e da maneira mais generosa possível, para depois no tape-to-tape manipular essa informação. Quer dizer, eu tomei o maior cuidado de não ter perdas. Quer dizer, o meu preto foi criado, digamos, na pós-produção. Quer dizer, eu nunca cheguei... Eu defini o look do filme na pós-produção. O Afonso acho que foi muito mais ousado, no sentido que ele partiu para o Nordeste, aquela luz barra pesada, usou a latitude toda do negativo. Então, digamos, isso é uma coisa que acho que é bom a gente pensar quando faz um trabalho para ser transferido. Quer dizer, a adequação ainda, que ainda há diferença, né, digamos, entre um suporte e um outro meio para o qual ele vai ser transferido, e não dá para achar só porque o negativo vê 11, 15 stops, que você vai conseguir reproduzir tudo isso. Então, você tem que, em função da finalização que o filme vai sofrer, trabalhar o negativo com isso em mente. No caso do Deus, ele foi, por uma série de circunstâncias, ele foi copiado e recopiado, entende? Essa cópia, ela tem três gerações.
Mas eu não quero entrar em detalhe, porque eu acho que o avanço é muito mais importante. Mas preparando para o encontro com Alan nessa tarde, e o Marcelo colocou a diferença, entende? Quando você trabalha no telecine, a diferença terminológica de telecine para escaneamento é que no telecine o filme está sempre em movimento. O avanço do telecine, em termos de software, é brutal, entende? As coisas são corrigidas em movimento, esse fator movimento influi, mas é muito bem resolvido. Mas o escaneamento é o seguinte, o filme para, e então a informação é capturada. Então, evidentemente que o registro dessa informação, a qualidade dessa informação é muito maior e é muito mais precisa, não é? Então, é bom entender isso. Então, agora, mas isso tudo tem custos, entende? Quer dizer, a teleimage tem um telecine que escaneia, que é o datacine, que basicamente o fotograma para, né? O fotograma não para, mas ele faz um por segundo. O fotograma não para porque eles usam o sistema do telecine de puxar o negativo para poder fazer o que seria o scanner. Imagina que o fotograma está aqui e um scanner faria isso. Ao invés de botar mais um mecanismo que parasse para poder fazer esse movimento, eles fixaram o scanner e o negativo passa pelo scanner, mas ele passa muito lento para poder registrar toda a informação. E ele está jogando isso direto para um streaming de data, está jogando isso num disco rígido, num computador. Então, o tamanho, ali eu não mostrei, mas assim, um fotograma em HD, ele são 6 MB, se a gente colocar ele num arquivo TIFF. Um fotograma em 2K, em 10 bits, eles são 12. Então, assim, não tem fita ainda. Existem fitas que trabalham com data, mas nenhuma delas você dá play em 2K. Dá para entender isso? Assim, você obrigatoriamente tem que estar dentro de um servidor. Então, ele passa mais lento para poder jogar essa informação direto num disco rígido, e você só vai ter fita nisso quando você mudar de suporte, ir para um suporte HD. Então, basicamente, o que é importante entender é que um filme que vocês vão ver hoje à tarde, Van Helsing, ele foi escaneado e não foi gravado em fita nenhuma. Do scanner, essa reprodução digital, ela vai direto para a memória, entende? Isso é um banco de memória. Um longa-metragem ocupa 10 terabytes de memória. É uma coisa imensa, entende? O gerenciamento dessa memória, entende? São gabinetes e gabinetes de hard disks juntos, entende? Para agrupar todos os fotogramas nisso. Você tem isso também, você tem... eles têm 15 terabytes. Na restauração do Macunaíma, em que vai ser abordado na quarta-feira, onde nós vamos ter seminários sobre restauração, nós vamos entrar nisso, porque já foi feito o processo no Macunaíma, ele já foi captado, foi escaneado com datacine e ele foi colocado diretamente na memória. E toda a correção já foi feita em cima de uma memória pura, entende? Ou seja, não há passagem de fita para frente, para trás, porque as fitas, o problema da fita, o Marcelo pode... é a compressão, entende? Para agrupar essa informação digital toda no suporte, ou por causa de velocidade, enfim, por limitações físicas, os tecnólogos usam processos de compressão e de descompressão. E nesse processo há perda. Então, o processo de escaneamento e utilização da memória, não há perda, entende? Tudo que foi captado é usado lá. E também tem outro detalhe que não pode ser discutido aqui, porque tem que ser muito fundo, eu mesmo não tenho isso muito claro, mas é a captação linear, né? O telecine grava de uma forma linear e o scanner, ele grava de uma forma logarítmica. Então, ele produz uma curva
com uma capacidade de muito mais detalhamento da informação do que a fita HD e os processos HD. Por favor, a gente fala a beça, vocês, por favor, perguntem. Mais completo que existe, tradicional, é o processo de cópia ótica, né? Negativo, copiador e tal. Eu acho, quer dizer, imagino que continua sendo esse, quer dizer, você não tem interferência eletrônica de absolutamente nada, etc. Então a pergunta que eu faria é a seguinte: fora quando você precisa de manipulação, né, da imagem, você em tese não tem não está estimulado, não tem motivo para ir para um blow-up, para um intermediário digital. Isso. No teu filme, né, do Deus é Brasileiro, eu não estou me lembrando muito, mas assim, quase todo filme são cortes secos e eu não me lembro, eu queria te perguntar por que foi feito, tem muita fruta, agora eu realmente não me lembro. Tem, a pergunta é muito boa, entende? Basicamente, assim, se você, vamos dizer, se você for purista, realmente você vai ter a melhor qualidade de ponta a ponta. E a história é a seguinte: você, mesmo no caso do Van Helsing ou qualquer filme de intermediário digital, você não pode comparar. Se você colocar um filme feito 2K junto de um filme que foi feito de ponta a ponta com negativo, você não pode comparar. Porque se você colocar um junto do outro, você vai ver que a diferença é brutal. Eu tive o prazer de ver aqui que o De Blasi chegou, o Zé Augusto De Blasi. Não, vem cá, cara. Por favor. O De Blasi é responsável pelo Cidade de Deus, mas era no tempo que ele era da Mega, agora ele é da Teleinma, de Casablanca. Por favor. Senta, por favor. Seria importante você ficar conosco. Enfim, a pergunta é muito bem colocada. Eu só quero dizer uma coisa. O Lauro mesmo teve uma experiência no filme do Xangô. Eu me lembro que ele estava na fase purista, mas ele teve um problema. Ele tinha que mostrar um Rio de Janeiro do começo do século, sei lá. E ele teve que fazer uma praia do Flamengo com o Pão de Açúcar, sem o bondinho. Entende? Eu me lembro lá, acho que passou presa 6 meses pesquisando, mas eu acho que você usou 4K, né, na época. Então, ele tinha um filme todo, fotoquímico, do começo ao fim. Ele tinha que inserir só um trechinho em digital. Mas se você colocar um 2K no meio de um filme, aquilo é um pulo, entende? Quer dizer, você tem Então, nesse caso, você usa o 4K, entende? Quando você tem que inserir simplesmente um efeito especial no meio do teu filme, você usa esse artefato. Mas mesmo assim, você vê, entende? Quer dizer, não há realmente comparação de filme de ponta a ponta. Não, quando a Kodak apresentou seus filmes, amanhã eu acho que eles vão fazer o número deles, esses novos negativos, eles consideram que você precisa de um telecine de 6K para transmitir para o outro meio toda a informação que o negativo original tem. Quer dizer, o olho humano talvez nem perceba, mas eles acham que no negativo deles tem 6K de informação. É verdade. Perguntas, por favor. Voltando à questão, sem comparar o resultado que a gente viu aqui, que não é um resultado de informação do Estado do Deus é Brasileiro, que a tua segunda geração, a terceira geração, né? Eu diria que é, sei lá, quinta geração, sei lá. O fato do teu filme ter sido feito em 5245 e o Aquarius 5242, não em termos de marcação de luz, mas em termos de resolução, qual seria a atuação desse fator no resultado? Tá. Eu quero colocar, inclusive, a pergunta é muito boa. O filme 5245 é um filme que foi desenhado para fotografar exterior dia.
Então, uma das características de um filme que é feito para fotografar exterior dia é que ele tenta resolver os problemas das altas luzes, entende? Matizes nas nuvens, matizes nas areias da praia, do deserto, você está entendendo? Mas ele é um filme muito pobre para você fotografar no interior dia, ou qualquer coisa ser feita no interior, porque ele é muito pobre na parte baixa da curva, não é isso? Naquele momento, com essas limitações técnicas, tanto o Marcelo na Teleimage, quanto o Zé na Mega, que só trabalhava com 5245, eles macetearam coisas, um puxava o negativo, o outro forçava o telecine, enfim, fazia um master digital diferente para contornar essas situações. Mas eu talvez tendo que usar uma fotografia mais, digamos, mais simples até, mais fotografado no Nordeste, eu tinha contrastes, em que realmente eu não conseguia reproduzir as coisas todas. Eu fiquei preso nessa limitação, entende, dessa coisa. Então, quando eu mostrei ali para vocês que a barba do sujeito estava esverdeada, que a coisa assim, porque é uma característica do 45, ele não lia, quando um filme não lê, entende, ele entra na área do ruído, do negativo. Ele entra na área fog químico, e essa área é esverdeada, entende? Então, o negativo, quando foi produzido, ele mostrou isso, e nós tentamos corrigir, fazendo outras gerações, entende? Agora, a pergunta, até que eu não respondi do amigo, por que Doza Brasileiro foi para Digital Internet? É porque tinha um excesso quer dizer, não tinha um excesso, mas tinha bastantes efeitos especiais, e nós queríamos ter uma interferência de cor, entende? Fazer estranhezas, digamos, que acontecem aqui e ali no filme. Tem uma hora em que ele vai procurar o santo lá, entende, para substituir, então as árvores, nós achamos, tem essa coisa de árvore brasileira, floresta tudo verde, meio chata, aí viramos para o amarelo, entende? Essas coisas, era mais expressionista, então o meio nos ajudava, entende? O Digital Internet nos ajudava. Então, quando você quer fazer isso, esse processo realmente te ajuda, mas por termos de definição e latitude, não se deve ir para o lado do digital, mas se pode ir. Hoje em dia, eu acho que a prova é aquária, entende? Que é uma perfeição, digamos, de trajetória, não é isso? Então, perdão, Gui, eu deixei de te responder alguma coisa? Só um adendo com relação à resolução. A diferença do 45 e 42. Não, o 42 é um filme de 6 asas. 8 asas. E o filme, o 45, apesar de ser uma maravilha de filme, não tem grão assim em projeção, mas é um filme de 50 asas. Entende? Não é um filme que foi desenhado para ter uma resposta, a curva sintométrica não é tão plana e não é tão extensa quanto um duplo negativo. Tem uma novidade em relação a isso, a Kodak me colocou, que eles estão redesenhando o 45, porque agora com o lançamento da nova linha, principalmente com esse novo sem asas, aí o 12, ele vai entrar na faixa de mercado do 45. Então o 45 está sendo redesenhado só para transfer, para ficar adequado para fins de transfer. E as experiências nos Estados Unidos de substituição do 50 por esse 100 novo têm sido assim já vertiginosas. Quer dizer, é um negativo que tem um grão muito fino, né? Muito fino, que é o Vision 2, parece que ele veio para substituir. Tem mais uma coisa também em relação ao internegativo que você estava perguntando, Gui. Pelo fato dele ter uma sensibilidade muito menor, você precisa de mais luz para poder marcar nele. Ele tem uma coisa boa que é o seguinte, ele não tem flare. Então, o ponto de luz que vai, seja do laser, seja do CRT, naquele espaço, naqueles aletos de prata, ele não invade nos outros. E isso é que dá essa diferença absurda de resolução. Acho que isso é uma coisa que é importante falar. Em relação também a
com HD para a captação em HD. A opção de se fazer em intermediário ou em negativo de câmera, especificamente no ponto em que o HD, por natureza, não tem estrutura de grão. Ou seja, a opção de se usar um negativo de câmera seria mais adequada, Eu acho que aí vai de estética. Assim, eu acho ainda o internegativo melhor, porque ele vai te reproduzir com mais fidelidade a resolução que tem ali. Você não vai ter o flare, não vai ter essa invasão dos lados. Agora, o grão, você vem agregando ele a todo momento também, mesmo com o que a gente estava falando. Acho que o Didi foi Fuji, foi internegativo Fuji. Você tem interpositivo, internegativo e tem as cópias, em todos esses processos você vai agregar grão. Os testes são bons para definir isso. A gente tinha, por exemplo, a gente ia fazer um filme, acho que era o Conspiração. Não, Conspiração é o... Não, a gente ia transferir um para internegativo e era vindo de vídeo, era standard. E aí, no meio do processo, optou-se por fazer conta todos, em F64D até pelo grão. Certo? Então, assim, aí eu acho que entra uma questão estética, mas de resolução internegativo é melhor. Tem um filme louquinho, um filme feito com muita região escura, muita sombra negra, então, isso implica se você tem uma determinação disso em relação ao material que você vai gerar o master, no caso, ou internegativo, ou negativo de câmera, ser um outro negativo de câmera, por exemplo. Qual é a opção de... Não, isso é mais para você. Ele não expõe filme. Não é a exposição, estou falando assim, você tem uma imagem com muita região negra, muito, né? Você tem uma opção diferente, você investiga qual é o melhor material para você masterizar. A opção diferente, acho que aí vem da escolha do processo. Por exemplo, trabalhar com data, nesse caso, com 10 bits, você tem muito mais informação nas baixas luzes do que trabalhar com 8 bits. E aí você... segue um caminho inteiro. Ok, vamos trabalhar em data para poder preservar principalmente as baixas luzes e transferir para internegativo para respeitar isso, porque ele vai te dar uma latitude muito maior. Mas... Não, deixa eu responder. Essa pergunta, o negativo de câmera é fundamental aí, porque você tem que capturar a informação. E aí vem o caso da latitude. Entende? Quando você captura a latitude, quando você captura uma imagem, isso que o Lauro tentou dizer, que ele controlou tudo, porque o filme, a maior parte do filme, quer dizer, a parte foi feita em estúdio, e as partes do deserto, quando você vê a menina ali no deserto, o deserto é no Chile, e a menina está aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, quando você não tem o controle, quando você vai captar a imagem, digamos, um exterior noite, ou então um interior noite, ou alguma coisa muito escura em que você tem que expor para as sombras, a latitude é fundamental, porque a vida não é muito regular, entende? Então, você tem um bom negativo de câmera, como lá o 5218, entende? Que é um filme que não só porque a latitude, olha a diferença, amanhã vocês vão ver a palestra da Kodak, vocês vão poder falar e pesquisar mais sobre isso, mas o 5218, ao mesmo tempo que ele está mostrando a sombra, você pode acender um abajur, entende? Que o abajur não vai queimar. Já no 5284, que é um filme de geração anterior, que é exposto, todo mundo adorava esse filme, 79, o 18 é a geração, o desenvolvimento do 79. Era um filme que via muito nas sombras, entende? Mas ele estourava tudo, entende? Porque a latitude não era tão grande, a latitude de 10 stops. Você vai no 5218 tem 12 stops de latitude, o neon não queima, o abajur não queima, entende? Assim mesmo, você tem que tomar muito cuidado, porque ele sendo veloz na sombra, entende? Ele, claro que vai ser veloz nas altas luzes, mas é um filme que responde muito bem, linearmente, entende? Então você pode iluminar muito mais
com o teu olho, entende? Você pode ter um approach, entende, visual muito maior, entende, do que ficar medindo tudo que você está vendo na tua frente, entende? Então, nisso não há comparação. O filme não tem por onde, entende? Ele... Desculpe, Afonso, mas só para completar é porque eu acho o seguinte, aqui o internegativo tem alguma capacidade de reproduzir essa latitude. E o 4.5 tem uma latitude muito mais curta. Aí é que está a diferença. Entre o negativo e um filme como esse, você está falando que já tem uma Sim, mas não adianta você ter 15 stops, digamos, captados, se você não tem como traduzi-los de volta depois para a película. Pessoal, vamos pensar em termos de produção. Se você não vai fazer muita cópia, se você for para o internegativo, você dançou. Você vai ter que fazer pelo menos, sei lá, você vai fazer um interpositivo. Não. Mas no processamento digital você sempre volta para o internegativo, do qual você pode gerar cópias. Sim, eu estou falando justamente isso. Você vai voltar para as duas opções, ou internegativo ou negativo de câmbio. A diferença é o dobro de preço. Essa a questão. E qualidade. Qualidade também, lógico. Sim, a diferença do que você vai obter num filme com características como essa, um low-key, bem low-key, tudo muito escuro, você acha que a diferença técnica? Eu acho que o material internegativo traduz com muito mais precisão todos os meus tons de sombra que foram fotografados. Quer dizer, se você olhar o filme, você tem uma escadinha, digamos, do cinza médio até o preto, muito mais rica quando você transfere isso para o internegativo do que quando você transfere para o negativo. Quer dizer, eu tenho uma visão muito crítica, acho que o negativo dá um outro look ao filme, que é um look muito mais contrastado. Mas é a opção, né? Aí você vai na estética também. Agora, uma coisa eu acho que todo mundo tem que, assim, os diretores de fotografia que tem que entender e batalhar por isso, porque quando a coisa chega no Brasil, ela começa a ter distorções, a gente tenta melhorar por um lado, mas outras pessoas fora da nossa alçada começam a tomar decisões. Que é o caso que o Lauro mencionou. O processo digital, de intermediação digital, você chega digitalmente a uma coisa que se chama master digital. Dali você tira os teus DVDs, teu programa de televisão, e você vai tirar o teu internegativo óptico, não é isso? Muito bem. Então, ele diminuiu uma geração, que é o interpositivo, não é isso? Quer dizer, ele vai do negativo original para uma intermediação digital e aí ele reaparece oticamente como a primeira geração, digamos. E seria lindo, é o caso da cópia que você viu do Lauro disso. Mas agora, nos Estados Unidos, entende, quando você faz um filme como o do Van Allen, que você faz um master digital, quando eles fazem o film out, quando eles fazem o film recording, eles põem 10 máquinas e produzem 10 internegativos de uma vez, porque eles vão produzir, digamos, 3.000 cópias, então aí cada internegativo segura 300 cópias, vezes 10 vão te produzir 3.000 cópias. Aqui se começou com a história de que vamos preservar o internegativo, então vamos tirar um internegativo do internegativo. Aí você passa por um interpositivo e aí você vai ter um outro internegativo, de onde você vai tirar as cópias. Aí você caiu na terceira geração, entendeu? Em vez de produzir um outro, eu sei o que ele vai dizer. Não, eu vou comentar, você tem razão. Isso é muito simples, isso aqui é um sinal, a gente não precisa dizer nada. Grana, entende? Evidentemente que esse caminho crítico é sempre grana, porque é muito mais caro você fazer um outro
Internegativo digital, Depende do número de cópias. depende do número de cópias. É Se certo. você tem que fazer 300 cópias, é. você vai precisar fazer interpositivo, então ele vai Exato. precisar do poliéster. Exato. Agora, se você tem sei lá, 100 cópias É. e transferir para o internegativo, sem emenda, sem nada, é mais barato você fazer dois internegativos de transfer digitais do que fazer interpositivo É. internegativo. Eu vou esclarecer. Um internegativo em poliéster, ele tira 300 cópias. 300, acho até 500 cópias. Só que nós não podemos, nas máquinas nossas, colocar, ninguém mais coloca esse material de poliéster no film out, porque a máquina quebra, mas o filme não arrebenta, entende? Esse filme é feito para segurar tamanho tranco nas copiadeiras de alta velocidade, que eles são perigosíssimos nos sistemas de alta precisão, porque se houver alguma falha mecânica, ele quebra a máquina, mas ele não se quebra, entende? Então, há um medo muito grande aqui de se colocar em máquinas que são realmente da ordem de $500 mil, você colocar um intermediário de poliéster. Mas, enfim, aí vem os problemas. O filme normal, o internegativo de base normal, produz somente 200 cópias, não sei, 100, 200. Tem um fator importante a ser colocado aí que ele diz respeito a preço. Quer dizer, os laboratórios só copiam com 960 peças por minuto internegativos de poliéster. Então, o preço que ele faz para major distribuidor é porque ele pode copiar com eficiência. Quando ele vai copiar negativo, ele vai rodar 240 peças por minuto. Sendo com uma emenda só ou não, eles vão rodar por segurança só nessa velocidade. Então fica mais lento, portanto mais caro. Então é mais barato distribuir com poliéster, que é um material mais resistente, que risca menos, inclusive, no processo de copiagem. As cópias, então, são mais limpas com poliéster. E a emenda dele, que é feita com ultrassom, ela é uma emenda que não arrebenta. Enquanto que a emenda que você faz num rolo de internegativo normal, ela pode, eventualmente, arrebentar como arrebentaria num negativo montado. Então, esse aspecto industrial da questão, ele conta entre você estar copiando um filme de grande escala. Os laboratórios de média brasileiros aceitam copiar do negativo montado 20 cópias. Somente 20 cópias, a partir daí eles não se responsabilizam mais. Então, a intermediação passa a ser quase uma necessidade para os lançamentos minimamente comerciais, né? Gente, olha só, infelizmente, nós só temos mais algumas perguntas, nós temos que cumprir um horário, assim, rigoroso aqui, mas, evidentemente, esse assunto vai continuar pela semana e depois na próximo encontro e aqui fora. Então, alguém tiver mais, entende? Nós temos mais uns 10 minutos para pergunta. Zé Nilton. Oi. Em cima de todas essas melhorias e negativos, os 244, os 292, você teve que expor mais, ou tem que expor mais, o seu negativo original? Pensando no bloco eletrônico analógico. Não, Zé, você sabe que não, né? Quer dizer, a gente expôs ele corretamente. E contando que... E você revelou corretamente também, né? Mas o Marcelo falou que teve que, aliás, não sei se alguém falou na mesa aí, que tinha que forçar um pouco no telecine. Não, Zé, acho que você se enganou. Falou em relação às técnicas com o uso do negativo como base, que a gente usava certas artimanhas para poder ter bons resultados imprimindo em negativo. Mas eu sei o que está atrás da pergunta dele. Isso aí vai de cada fotógrafo, eu acho, entende? Porque eu acho que o telecine e o scanner, eles gostam de mais informação, entende? Aí, então, quer dizer, nós podemos passar, mas aí já é estético, já é a forma de como o diretor de fotografia chega ao final, entende? Então, o Lauro optou por uma coisa, não é mais severa, menos contrastada no original. Não, eu só, quer dizer, eu reduzi um pouco a latitude, digamos, que eu completei o desenho da fotografia do filme na pós, quer dizer, a vantagem de você fazer um filme com essas características é essa. A questão de expor, quer dizer, expor bem, eu tenho que trabalhar com você, com o seu laboratório, incorporei as variáveis, quer dizer, todo mundo gosta de expor um pouquinho mais,
E você lembra, a gente fez um controle, a gente lia a densidade do material de 2 em 2 dias, não era isso? Ou 3 em 3 dias, havia um controle de que a densidade do material não variava. Então, isso inclusive agilizou muito a pós-produção do filme. Quer dizer, tanto o Telecine Online como o Tape to Tape, o material já tinha um equilíbrio muito grande. E foi um filme que foi acabado bem às pressas, porque o Marcelo queria, acho que 6 ou 8 meses para acabar o filme e acabou em 4, foi isso? Queria um ano. Sei, bom, e acabou em 4 meses. Só uma coisa também que acho que a gente não falou, no Aquária, o Afonso falou que ele remarcou muito no Deus é Brasileiro, no Aquária foi luz única. Quer dizer, a gente fez um trabalho super grande de controle do LAD e para poder controlar cópias e controlar todo o processo. Acho que a gente cresceu bastante ali naquele ponto. Foi muito bacana, porque é uma resposta única. Assim, como agora está sendo feito também o Macunaíma e os outros todos. Na hora de copiar, é luz única. A própria máquina já te diz, em cima de toda a calibração que a gente trabalha, qual é a luz que você deve usar, com o laboratório todo corretinho também, vai embora, é uma luz só. Acabou aquela história da gelatininha, né? Olha só, gente, eu queria colocar, eu informei que a projeção do filme seria às 2 horas, mas na verdade vai ser às 14h30, às 2h30, tá bem, com a introdução do Alan. Nós vamos ter que sair agora, o Zé quer dizer alguma coisa, nós temos minutos, mas seria importante isso, entende quem está inscrito no seminário, na projeção e o encontro com o Alan às 2h30, que por favor estejam aqui às 2h30, realmente que nós vamos tentar começar na hora. Perdão pelo fato de que nós tenhamos começado tarde, mas primeiro dia, tudo aqui entende, a gente está tentando cada vez fazer a coisa melhor, mas houve um atraso de instalação de coisas e tudo, mas eu agradeço muito a vocês a presença. Não quero terminar sem o Zé Augusto. Sobre esse assunto que estava sendo colocado aqui em relação à latitude, né? Quando você está trabalhando no eletrônico, o Telecine ele é um funil. Quer dizer, a latitude dele é menor e ele precisa de uma curva rebaixada para que ele entenda todas as informações. Quer dizer, quando você trabalha num Telecine, o que você faz? Você rebaixa todo mundo para entrar dentro do funil que cabe naquela latitude da eletrônica e depois o color corrector é que vai reexpandir essa imagem. Então ele afunila e depois ele expande. Se você já entregar uma fotografia que está adequada a essa teoria do achatamento e ela já entrar dentro dessa latitude, você com certeza tem resultados melhores. E para obter esse resultado, você tem que fotografar isso e tem que ter certeza que aquele extra que você está dando é um extra só para compensar efetivamente o que o teu sistema está te roubando. Então é muito importante se fazer os famosos testes sensitométricos, os speed tests, porque isso vai dar para você o que a tua emulsão está, o que está acontecendo com ela naquele laboratório, naquela determinada época. E aí você desconta o teu sistema e pode expor exatamente o que o negativo pede. A gente tem mania de compensar sempre um pouco, porque de maneira geral a gente está compensando os erros do sistema que muitas vezes a gente não sabe quantificar. Quando a gente quantifica o erro do sistema, pode fotografar absolutamente dentro do que o funil recebe. E aí, depois ele se abre dali para frente até a transferência, e aí isso dentro da latitude do intermediate, ele se abre mais amplamente ainda, e você pode reproduzir tudo aquilo que você teve intenção. Não, tem um amigo que quer, por favor. Aqui, em cima dessa coisa da latitude, eu queria só um pouquinho mais de informação que eu vi que uma forma de projeção digital, se vocês colocam embaixo, como é que fica isso? Não, olha, a cópia é uma outra história, entende? A latitude, eu acho que a gente não dá para entrar aí, entende? Porque isso já é uma discussão sensitométrica. A cópia, por ter uma granulação tão fina, ela vem de um processo de compressão e descompressão. Ela tem uma latitude muito menor, mas porque o negativo tem uma latitude muito maior, entende? Então, infelizmente, não dá para explicar aqui sem um quadro negro. Você me desculpa, entende? Não é que não tenha resposta, é muito complexo para o tempo que a gente... Mas vocês vão ficar com os Bambas, o Zé, com o Marcelo e com o Zé Augusto, e vocês podem conversar com eles pessoalmente
aqui, tá? Me desculpe, mas não dá para isso. E amanhã também no seminário da Kodak vai haver bastante área, porque é isso que vai se discutir. Tá bom? A pergunta procede, mas nós não temos espaço e tempo nesse momento. Então, olha, eu queria agradecer de novo a presença. Estou certo que todos vocês estão inscritos no seminário da tarde e nós nos encontraremos, então, às 14h30, por favor. Obrigado, hein?